meu esposo e eu estava comentando com ele, nossa, quando eu for pregar, da próxima vez que me convidar, eu acho que eu já tenho que vou levar. E aí eu falei com ele o que eu iria ler, que seria Êxodo. E aí eu estava trabalhando, e aí eu falei assim, eu vou ler uma palavra que Deus colocou no meu coração, que não era Êxodo. E aí quando eu terminei de ler, eu fechei a Bíblia, o pastor Warren me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia levar a palavra hoje. Então isso ele me convidou ali por volta de meio-dia. E assim que eu recebi a mensagem dele, eu falei, Deus, o Espírito Santo, e eu posso afirmar isso com toda a propriedade falando, que foi ele que mandou trazer essa palavra. Aleluia! Irmãos, eu falo isso com muita convicção, porque o Espírito Santo me tocou profundamente naquele mesmo instante. Ele falou, a minha igreja precisa ouvir isso nesta noite, e você será a emissária. Então, irmãos, eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias, no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 4. Aleluia. Glorifica o Senhor enquanto você abre a sua Bíblia. Aleluia. Isso, Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 4. Amém? Todos acharam? É um livro muito difícil, né? Pra gente procurar na Bíblia, então vou dar um tempinho. Amém? Aleluia. Assim diz a tua palavra, Senhor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Agora o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei e se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Somente até aí os irmãos podem se sentar. Amém. Glória a Deus. Hoje nós cantamos, nós louvamos lindas músicas, e eu sou muito suspeita para falar porque eu gosto muito de hinos mais antigos. E nós cantamos aqui letras maravilhosas que exaltam o nosso Deus, músicas que realmente falam de Cristo e não do homem. Como muitas músicas, infelizmente, hoje cristãs, muitas músicas do meio gospel, têm exaltado o eu humano, ao invés de exaltar o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Salvador. E o Senhor, irmãos, Ele tem uma palavra hoje, eu diria para vocês, um puxão de orelha. Eu acho que os irmãos estavam esperando uma palavra de alimento para a alma, de cura, mas Deus tem algo que Ele precisa ter urgência de falar para a igreja nesta noite. Esta carta que João escreveu, que Jesus deu para João escrever à igreja de Éfeso, hoje ele também traz essa carta como nós, como destinatários. Eu, você que está aqui, Deus, Ele te diz que você tem o privilégio de estar aqui nesta noite para ouvir a palavra dele. Amém. Irmãos, quando essa carta ela está sendo escrita, Jesus, Ele exorta a igreja, Ele fala que a igreja de Éfeso, ela é uma igreja abençoada, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que luta para que falsos profetas não se manifestem, não enganem o povo. É uma igreja que abençoava aqueles que estavam ali na cidade, é uma igreja que pregava o Evangelho. Irmãos, e Cristo vem falando hoje aqui para todos nós nessa noite que nós somos uma igreja abençoada. Glória a Deus. Nós somos uma igreja edificada na palavra, na rocha. Cada um de nós aqui temos um propósito dentro do reino dos céus, dentro deste mundo. Nós temos
propósito, porque o Senhor não te chamou à toa aqui neste lugar. Ele te escolheu a dedo desde o dia que você nasceu. Mas, irmãos, tem algo que tem sido silencioso no nosso meio, algo que tem tirado de forma ali soterrariamente ali a nossa existência, ao nosso olhar, que é estar firme na palavra de Deus. De forma silenciosa, nós temos nos tornado apenas funcionários da obra e não do Senhor. Nós temos servido ao Senhor, mas nós temos esquecido do propósito que nós estamos aqui. A igreja ela tem tido um esfriamento espiritual tão grande, mas tão grande, que nós estamos aqui às vezes batendo apenas um cartão, porque nós estamos aqui porque a gente por acaso tem que vir no domingo, tem que vir na terça, tem que vir na quinta na igreja, e nós temos esquecidos, e nós temos nos esfriado do amor dele. Porque, irmãos, eu posso estar aqui pregando, eu posso trazer uma palavra linda, maravilhosa, mas eu posso estar no pecado e ninguém vai saber. Eu posso estar cometendo um adultério no meu casamento, os irmãos aqui, ninguém vai ficar sabendo. Eu posso estar cometendo outros pecados aqui, ninguém ficaria sabendo. E infelizmente o Senhor quer chamar a atenção da igreja para isso nesta noite. As igrejas elas estão cheias de pessoas gritando, cheias de pessoas louvando, fazendo a obra, mas elas não estão cheias do principal, Cristo. Elas não estão cheias de Cristo. As pessoas elas têm vindo à igreja com o propósito apenas de revirar os bolsos de Jesus procurando uma bênção, porque elas acham que Jesus é um gênio da lâmpada mágica, que ela vai esfregar, ela vai abrir ali no Salmos 23 ou 91, que é o que as pessoas, tradicionalmente colocam ali as suas Bíblias abertas, e elas acham que Jesus, um passe de mágica, vai dar aquilo que o coração almeja. Irmãos, evangelho é renúncia, é abandonar o velho homem. Não adianta vir aqui para a igreja e querer continuar no pecado, e querer continuar tendo uma vida promíscua, e continuar tendo uma vida que não agrada ao Senhor. As pessoas têm vindo até a casa, tem igrejas lotadas, mas infelizmente aquele que é digno de toda honra, de toda glória, tem sido deixado lá fora. As pessoas têm trocado a sã doutrina por qualquer um que pregue uma autoajuda, Augusto Cury, Pablo Marçal, e diz palavras lindas, palavras assim, de tocar o coração, de encantar. Você até arrepia quando vê os vídeos. Mas, irmãos, são palavras vazias, são coisas vazias, e Deus tem te chamado hoje aqui para se posicionar. Porque tem muito crente que está em cima do muro. Tem crente que está em cima do muro, olhando para a igreja. Eu estou indo domingo, eu estou cantando, eu estou fazendo a obra, está tudo certo, estou vivendo a minha vida. Mas por outro lado, está no mundo também. Antigamente, há uns 15 anos atrás, quem era cristão nessa época vai lembrar, a velha guarda, vai lembrar que quando a gente ia na igreja, o pastor às vezes mal sabia ler e escrever, e quando ele abria a boca, irmãos, era algo lindo. O Espírito Santo falava conosco, o Espírito Santo tocava, porque a gente de fato estava ali para adorar a Ele, para exaltar o nome dEle, como Ele merece, ser tratado. Quando você tem um ente da sua família que você ama muito, seja seu pai, sua mãe, seus irmãos, que você tem aqui aquele amor, você trata ele com carinho, com amor. Mas como você tem tratado o Espírito Santo? Eu deixo essa pergunta para você nesta noite, meu irmão. Deus ele quer usar a cada um aqui
mas Ele só vai usar se você der lugar. Porque quando nós lemos Apocalipse, lá no capítulo 3, verso 20, tenho certeza que muitos irmãos aqui sabem de cor. Eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz, completem, quem sabe? Não? Amém. Glória a Deus. Isso mesmo, pastora Bia. Irmãos, Jesus, Ele não vai invadir a sua vida. Ele não vai. Ele está batendo silenciosamente aí na sua porta. Ele está batendo todos os dias. Ele bate ansiosamente para que você abra. E às vezes a gente acha que abre, mas não abre. Por quê? Porque nós damos lugar ao Ele, mas ao mesmo tempo que passa 5 minutos, nós esquecemos que nós somos cristãos. E o que é ser cristão? O pastor pregou isso aqui, se eu não me engano, acho que há 2 domingos atrás ele mencionou sobre. A gente se intitula cristão. Mas o que é ser cristão? O que é? Ser cristão vai muito mais além do status. Hoje em dia, há quem coloque inclusive no currículo, porque virou até quesito para adquirir um emprego. Porque isso, através do seu título de evangélico, as pessoas conseguem saber mais ou menos ali qual que é a sua ideologia política. Então, muitas empresas perguntam: você é cristão? Você é católico? O que você é? Irmão, ser cristão vai muito mais além de tudo. A gente ser cristão é ser imitador de Cristo. Como ser imitador de Cristo? Se eu só sou cristão dentro da igreja, daquela porta para dentro, daquela porta para fora, que se dane a igreja, que se dane o pastor. Eu vou fazer o que eu quiser, porque ninguém está vendo. A igreja tem agido assim, e Deus quer chamar a atenção da igreja porque Ele ama. Porque como um pai que corrige os seus filhos, Ele ama eles, Ele ama os seus filhos verdadeiramente. E se Ele está trazendo essa palavra para você nesta noite, é porque Ele tem algo a tratar com você. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o maior exemplo que nós podemos dar de ser verdadeiros cristãos é nos ambientes que nós não estamos perto de nenhum conhecido aqui da igreja, por exemplo, quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso curso, na nossa família. É através do nosso testemunho de vida que nós vamos mudar. Antigamente, a gente olhava para uma pessoa, a gente já sabia até dizer se ela era crente ou não, porque o Espírito Santo brilhava através dela, nós conseguíamos ver. Hoje o mundo está tão dentro da igreja, as coisas do mundo têm sido tão trazidas para dentro da igreja, as culturas, carnaval gospel, festa junina gospel, porque a necessidade que a igreja, que as pessoas que frequentam a igreja têm tido tão grande de trazer as coisas do mundo. Inclusive, teve ano passado na igreja que eu vi que ela festejou a festa dos mortos em novembro, que tem lá nos Estados Unidos. Como é que chama mesmo? Halloween gospel dentro da igreja. Tem se tornado atitudes comuns. A gente tem adotado culturas, a gente tem adotado coisas que não agradam ao Senhor, para às vezes não fazer feio diante ali do nosso chefe, do nosso trabalho, que não é cristão. Antigamente a gente não tinha vergonha de mostrar quem nós somos. Nós não tínhamos vergonha de falar: eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sirvo a Cristo, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nós não tínhamos, nós não olhávamos. E a igreja, ela tem esquecido, e essa carta o Senhor traz a você nesta noite. Ele quer te lembrar que Ele te trouxe até aqui porque Ele tem algo para você.
Ele quer te lembrar de quando você orava com alegria, quando você lia a palavra, porque você realmente tinha sede, tinha fome de ler, e não por uma obrigação. Deus está cansado de obrigações. Deus está cansado de você vir domingo só para bater o seu cartão aqui na igreja para falar que você foi. Deus está te chamando nesta noite para um conserto. Não existe evangelho, não existe mudança de vida se você não abandonar o seu velho homem. Não tem como você estar aqui e você ser algo diferente lá fora. E Deus está triste. Deus está triste porque você não se posiciona. Porque você está sendo uma coisa aqui e lá fora você está sendo outra. Fala, Jesus. Aleluia. Essa glória, aleluia. Irmãos, Aleluia. é uma palavra dura, mas é uma palavra que precisa ser dita. O Senhor te chamou nessa noite porque Ele te ama. Se Ele não te amasse, você não estaria aqui. Quantas pessoas lá fora, irmãos, arriscam as suas vidas para ler às vezes um versículo igual lá na Coreia do Norte, onde é proibido pregar, onde é proibido ter uma outra religião que não seja a que o ditador impôs. Pessoas às vezes se arriscam ali, de madrugada, colocam-se ali entre as pessoas para ler um versículo com medo da morte. Irmãos, nós precisamos voltar à obra do primeiro amor. O Senhor te chama para voltar ao primeiro amor nessa noite. Ele te chama ao arrependimento. Ele te chama para que o seu coração acenda aquele fogo que um dia ardeu dentro de você. Aquele fogo que ardeu, que fazia você levantar as madrugadas fora orar, que te fazia ir à igreja com aquela vontade de louvar, de adorar ao Senhor verdadeiramente. Porque Ele tem algo para você nessa noite. Ele tem algo para você na sua vida. Irmãos, nós precisamos largar hábitos e coisas que nos fazem nos afastar do Senhor. O Senhor, Ele te chama nesta noite para trocar uma vida, uma expectativa de vida aí que nós temos de 80 anos aproximadamente, por uma vida eterna. Ele está à porta e Ele bate. Irmãos, ainda em Apocalipse, nós temos no capítulo 3 ainda, capítulo 3, versículo 15, ele fala assim: conheço as tuas obras, e nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, eu lembro-me deste versículo quando eu era jovem. Não que eu seja velha, tá, irmãos? Mas quando eu era mais jovem, ainda, eu fazia parte de uma igreja no bairro Nazaré. E lá foi aonde eu iniciei a minha caminhada com Cristo, vamos dizer. Eu devo muito ao pastor Marcos, que hoje já não está mais conosco, que é o pastor Antônio. São pastores que fizeram parte da minha caminhada, que me ensinaram tudo que eu sei, que me fizeram ser o que eu sou hoje. Eu agradeço muito pela vida deles. E nós, na mocidade, fizemos esse versículo, o versículo 15. E eu lembro-me que a gente fez camisas. E tinha um versículo atrás, e eu lembro que na época eu fazia um estágio, eu tinha 15 anos, eu trabalhava ali no shopping. Eu era auditora lá, ficava vigiando o que vendia dentro das lojas. E eu lembro que eu fui com essa camisa e todo mundo olhava e me falava pelas minhas costas, mas eu ouvia eles falando, que nojo. Mas eles não sabiam o verdadeiro significado desta palavra. O Senhor, Ele não quer que você seja morno. Ele quer reavivar a sua fé. Ele quer reavivar dentro
você, aquilo que você foi um dia, aquilo que você sabe que você pode ser muito mais do que você mesmo acha que não pode. Você acha que conhece os seus limites, mas é Deus quem conhece. Deus sabe do que você pode fazer no reino dele. Irmãos, às vezes alguém do nosso lado precisa de uma palavra e Ele vai te usar verdadeiramente para isso. Não tenha medo. O Senhor, Ele vai te usar. Mas para isso Ele quer que você acorde nesta noite. Os seus ouvidos, os seus olhos espirituais precisam estar abertos o tempo todo, irmãos. Antigamente muito se falava da volta de Cristo. Hoje em dia isso virou passado para as igrejas. Hoje em dia as igrejas elas pregam que se você vier para a igreja você vai prosperar financeiramente. Hoje em dia o que move o cristão dentro das igrejas, e eu não falo daqui, irmãos, eu falo da igreja como um todo. O que move os irmãos dentro da igreja são as campanhas de promessas financeiras. Infelizmente, as igrejas elas estão mornas. Essas igrejas elas estão levando muitos membros, porque os membros hoje eles têm falta, os irmãos perecem por falta de conhecimento. E quando eu falo conhecimento, não é conhecimento intelectual, é disso daqui, ó. É da palavra. Eu já fui em pregações que a pessoa leu uma coisa, mas ela pregou algo que nem existe, e todo mundo glorificando, e todo mundo dando glória a Deus. Eu falei, gente, mas o pastor está falando isso, mas eu acho que não foi isso não o que aconteceu. A gente precisa, irmãos, estar atento e analisar as escrituras. Teve uma pregação que eu vi pela internet, e o pastor ele quis brincar com os membros. Ele falou, irmãos, hoje eu vou ler Salmos 151. Salmos 151. E todo mundo abriu a igreja, todo mundo abriu ali a Bíblia, levantou, se posicionou, esperando a leitura. Aí você pergunta, existe o Salmo 151? Irmãos, é triste a gente ver algo nesse sentido, porque o problema não é nem o irmão, às vezes, não saber que não existe o Salmo 151. O triste é ele abrir a Bíblia e ficar de pé escutando a leitura. Esse é que é o triste. E Deus te chama nessa noite, meu irmão, para beber de uma água que, se você beber, você nunca mais vai ter sede. Nunca mais você vai ter sede se você beber essa água. Ele te chama para uma vida eterna. Ele te chama para uma vida que você vai ter com Ele. Pessoalmente, nós vamos cear com Ele. Deus te chama para lembrar que você é filho dele e que Ele tem bênçãos para você sobre a sua vida, mas que Ele está batendo na sua porta e você está aí sem abrir. Você está mantendo o seu velho homem em você. Quem que já é batizado nas águas? Eu tenho certeza que todo mundo que foi batizado, e quem ainda não é, eu tenho certeza que você vai ter essa experiência. É uma experiência assim, inexplicável. É algo que, quando você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que você fala, a partir de hoje eu sou uma nova criatura, tudo aquilo que passou, toda angústia, tudo aquilo que você acha que é errado, fica para trás. É como um livro em branco que o Senhor está pronto a escrever novamente. E todos os dias, meus irmãos, na nossa vida, nós temos a oportunidade de escrever uma nova história. Nós temos a oportunidade de fazer diferente. E nós temos a oportunidade de se posicionar. Irmãos, o Senhor, Ele te chama nessa noite para voltar ao primeiro amor. Ele te traz aqui para puxar a sua orelha, mas Ele também te traz para te lembrar que você é filho dEle, que Ele te escolheu e que Ele tem algo grande para você. Ele tem algo grande para você, para sua família. Creia no propósito dEle.
O Senhor te ama tanto, meus irmãos, mas tanto, que Ele morreu numa cruz para você poder viver. Ele se sacrificou porque Ele sabia que valeria a pena, porque Ele viu o seu rosto aqui nesta noite. Aleluia. Ele viu você aqui sentado. Ele sabia que você valia cada gota de sangue que Ele derramou. Ele sabia que você valia a pena, que você teria um propósito. O Senhor te ama. Não troque, meus irmãos, uma vida eterna por uma vida passageira aqui na terra. Eita agora. Não troque. Irmãos, cristãos têm que ter princípios, e princípios inegociáveis. Princípios de honra, princípios que nos diferem das pessoas lá do mundo. Porque como que eu vou ser alguém que eu não posso ser exemplo para o meu marido, por exemplo, que não é cristão? Como que eu vou andar com uma vida toda torta, falar de Deus para as pessoas, se eu não reflito o que eu prego? Irmãos, é muito fácil postar versículo bíblico lá no Instagram, no WhatsApp, no status, baixar lá uma mensagem bonitinha de Deus. Difícil é viver aquilo que nós pregamos no dia a dia. Difícil é aquilo, é carregar a cruz. É carregar a cruz e renunciar. E renunciar, porque o Senhor, Ele te chama. Ele nunca disse, ó, se você me seguir, ó, você vai ter uma vida, ó, ótima. Não. Cristão é perseguido. É afrontado todos os dias. Quando você chega lá no seu trabalho, o seu chefe ri de você na sua cara porque você é cristão, porque você dá o seu dízimo e a sua oferta na igreja. Porque para as pessoas lá fora, é isso que a gente é, um bando de idiota que sustenta pastor. Mas eles não sabem como que a gente mantém isso aqui, como que nós fazemos a obra. Como que nós temos atingido pessoas no Pantanal, como que nós temos atingido famílias, como que nós temos atingido pessoas que não podem às vezes ter o que comer. A igreja vem fazendo um papel lindo na sociedade, e cabe a nós desempenhar esse papel, e cabe a nós nos posicionar como verdadeiros cristãos. A gente precisa decidir nesta noite o que nós queremos de fato. Uma vida passageira aqui, uma vida que nós vamos viver os nossos desejos, o que nós queremos, sem abrir mão de coisas que nós sabemos que desagradam ao Senhor e coisas que nós conhecemos. Cada um aqui sabe de si. Cada um sabe aonde erra, qual que é o pecado que ele afronta, sabe o que te faz cair. O que importa não é você cair, meu irmão, é você se posicionar e levantar, porque Deus te levanta, Deus te sustenta. Ele perdoa os pecados mais vermelhos que sejam, por piores que sejam, Ele tem um perdão para você, Ele libera perdão. E Deus está nesta noite batendo na sua porta, insistentemente, para você abrir a porta para Ele, abrir. E Ele vai entrar e Ele promete mudanças, porque Deus não é homem para mentir. Deus promete te dar uma vida abundante. Deus te promete te livrar das situações que lhe afligem, porque Ele não prometeu que você não poderia ficar ao fogo, mas Ele prometeu que passaria com você pelo fogo. Você pode até estar nas águas, mas Ele prometeu que você não se afogaria. A prova, ela vai estar. Nós vamos ter lutas, nós vamos ter dias que a gente vai querer levantar e vai falar assim: Deus, eu não quero mais saber de nada. Mas a obra não é nossa, a obra é do Senhor. A obra é do Senhor. Nós estamos aqui às vezes tristes, nós estamos às vezes aqui sem vontade, às vezes de estar, de orar, mas nós estamos porque nós sabemos que o Senhor é a nossa força. Aleluia. O Senhor é a nossa fortaleza e o Senhor é quem nos sustenta com a sua destra fiel. Aleluia, irmãos. Sei que é uma palavra dura, mas é uma palavra que o Senhor traz para os nossos corações, porque
Ele não quer que você perca a sua coroa no final. Irmãos, porque às vezes a gente pensa, eu acho que Jesus não vai voltar por agora. A gente fica pensando às vezes na volta de Cristo, nos céus, todo mundo vendo, mas nós esquecemos que Ele pode voltar para mim e para você amanhã. E amanhã pode não chegar para mim. Recentemente, na minha família, o irmão da esposa do meu tio, ele tirou a sua vida. Ele se enforcou na cozinha da casa, semana passada. E eu tive também uma notícia de um primo de uma grande amiga minha, de produção, que veio a falecer com 18 anos. Um acidente de moto. Ninguém esperava. Irmãos, a gente está aqui só de passagem. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não podemos estar. E como que nós estamos nessa noite? Será que nós estamos vigilantes? Será que nós estamos com as nossas lâmpadas acesas, com as nossas lamparinas acesas? Ou será que a gente tem deixado faltar o azeite para iluminar? Porque nós não sabemos quando o Senhor pode voltar. E Ele quer te chamar nesta noite para você voltar ao primeiro amor. Porque Ele quer te honrar cada vez mais. Ele quer te usar. Ele quer te dar o privilégio de estar aqui para louvar o nome dEle. Porque é um privilégio estar aqui, irmãos. E Ele quer te dar a coroa da vida. E Ele quer que você tenha uma vida mais que abundante. Mas para isso você precisa entregar verdadeiramente a sua vida a Ele. Irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor, aquilo que nos faz ali, ter aquela ânsia, aquela sede de ler a palavra, de pregar, de falar de Jesus, de rir e de pregar o Evangelho a toda criatura, porque aqui é fácil a gente ler, difícil é praticar, difícil é estar lá fora sendo verdadeiros cristãos. Irmãos, eu te convido nesta noite a voltar ao primeiro amor, porque o Senhor, Ele quer reavivar dentro de você aquele fogo que ardia. Ele quer reavivar dentro de você aquilo que um dia te trouxe a esperança. Ele quer trazer a sua memória nesta noite. Ele quer te convidar para beber da água da vida nesta noite, para entregar a sua vida, uma vida de comunhão, uma vida de fé. Aleluia. Coloque-se sobre seus pés, amém? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Feche seus olhos. Quem souber, canta. Então, irmãos, o violão não está funcionando novamente, está com as cordas arrebentadas. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica ao Senhor, amém? Aleluia. Tenho saudades, saudades de ti. Minha vontade é voltar atrás onde caí e recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar meu coração se esfriar. Te quero, preciso do teu calor. Tenho saudades, saudades de ti. Minha vontade é voltar atrás onde caí e recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar meu coração se esfriar.
tuas mãos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite. Pai, nós queremos voltar ao primeiro amor. Nós queremos voltar, ó Pai. Nós te amamos, Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo quando nós temos sido infiel, nós temos sido ingratos, mas o Senhor tem cuidado. Obrigada, Deus, porque o Senhor, ó Pai, tem trazido refrigério para a nossa alma. O Senhor tem cuidado de nós, da nossa família. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar. O Senhor transforma, Pai. Se você quer voltar ao primeiro amor, se você sentir no seu coração de vir aqui na frente, você fica convidado. O Senhor, Ele quer te chamar. Se você acredita que o seu primeiro amor, Ele esfriou e você precisa voltar ao primeiro amor, Deus te chama nesta noite. Deus te chama. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida nesta noite. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, está aqui neste lugar. O Senhor, Pai, falou verdadeiramente aos nossos corações. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Louvado e agradecido